Boa noite a todas, bem-vindas, bem-vindas aqui a mais uma aula. Hoje nós vamos ter uma aula super especial, bem bacana. Nós vamos falar de pacientes acamados e aromaterapia, lógico, sempre ligada aí aos cuidados, né, dos nossos queridos, pode ser um ente querido que às vezes está em casa, está acamado, pode ser que ele esteja hospitalizado, mas aí a gente já vai aprendendo aqui os cuidados. Pode ser que ele não esteja assim, né, na cama, mas requer alguns cuidados que já é importante a gente saber. Não sei se tem alguém aqui que tem alguém assim em casa, né, para poder estar aqui aprendendo mais um pouco sobre os benefícios os benefícios dos óleos essenciais. Sim, a live vai ficar gravada, sim, tá bom? Depois eu vou mandar pelo canal aqui que a gente tem do WhatsApp, eu vou mandar o link da aula gravada, tá bom? Mas vamos lá, é gostoso estar aqui podendo compartilhar com vocês, porque aí a gente tem a oportunidade de interagir, de comunicar, de perguntar e tirar as dúvidas, tá bom? Então, eu vou começar aqui. Para quem não me assistiu ainda, a gente já tem uma aula anterior gravada, tá? E hoje a gente vai falar especialmente desse tipo de lesão, que é a lesão por pressão. Muitas pessoas chamam de escara, né? A escara que é o mais comum que a gente ouve, né? As pessoas falam, ah, meu pai tá com escara, minha mãe tá com escara, minha avó, né? Mas a palavra certa, o termo, né? A terminologia correta é lesão por pressão. Por que que é lesão por pressão? Vou explicar aqui para vocês. Então, a lesão por pressão é porque ela acontece, né? É uma ferida crônica e ela acontece porque ela sofreu algum tipo de pressão. Então, imagina você deitada na cama. Então, eu vou tentar mostrar aqui, né? É, o que que acontece? Então, a lesão é um dano que vai acontecer na nossa pele. Muitas vezes a gente não tem ainda assim uma ferida aberta, mas já tem um vermelhidão, né? A gente já consegue ver isso. E aí, o que que acontece? Imagina que você está, aqui tem o osso, né? E a gente tem esse ossinho aqui atrás, né? Que da região sacra, que é o mais atingido. E aí você está sobre o colchão. Então, todo esse peso sobre um colchão, né? E aí você não alivia essa pressão, fica na mesma posição por horas. E isso vai interrompendo ali a circulação sanguínea, né? De chegar ali o sangue que leva nutrientes, leva o oxigênio e vai impedindo de chegar ali naquele local. Com isso, a gente pode, né? Com isso, né? A gente vai ter aí uma lesão, pode apresentar aí uma lesão. Então, a gente tem aqui a pressão da superfície, que seria o colchão, aqui é o corpo, né? O osso, e aí a gente tendo essa tensão aqui, a gente ainda tem mais duas tensões que acontecem no nosso tecido. Quando a gente vai virar da cama, nessa, a gente não consegue virar sozinho, alguém está virando você. E arrasta você pelo lençol. Puxa o lençol de cá, puxa o lençol do outro lado, né? Tudo isso é uma força que a gente chama de cisalhamento. Então, é como se eu estivesse assim esfregando, né, a minha pele e o lençol ali na cama, e isso vai arrastando a pele. Então, imagina aí a pele de um idoso que já é frágil, vai levando toda essa pele, e isso também vai propiciar aí o aparecimento de uma lesão, tá bom? E essa lesão pode ser bem dolorosa, bem difícil.
Se alguém tiver alguém que esteja cuidando aí, se quiser interromper, dar o seu exemplo, a gente pode ir interrompendo aqui. Então, quais são os tipos de lesão mais comum na região sacra? E olha como fica. Você pode começar bem pequenininha, só com vermelhidão, e aí de repente a gente já está dessa forma aqui. Então fica cada vez mais difícil o cuidado. E aqui no calcânio, é outra região bem complicada. Essa aqui era uma paciente com Alzheimer e ela estava acamada, estava em casa, só que ela teve uma complicação, ela foi para o hospital porque ela teve pneumonia. E a família dessa paciente era assim um exemplo, porque tratavam ela assim com muito carinho, com muito amor, além do que hidratava super bem a pele. Mas com a ida dela para o hospital, quando ela saiu, teve alta, ela saiu com os dois calcânios assim, olha. Isso daqui é péssimo. Se vocês já viram uma situação como essa, é muito ruim. Por quê? Porque já significa que teve aí essa pressão e já tem essa Entendi. necrose. Oi, pode falar. Alguém quer falar? Então já tem essa necrose aqui no calcânio, né? Então tem que tirar, né? Casquinha a gente não quer, né? E aí a gente precisa retirar, remover isso aqui, tá? E tratar certinho que é o que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, só alguns fatos importantes hoje sobre essas lesões por pressão, sobre as escadas. Então, hoje a incidência desse tipo de lesão é muito alta, principalmente adquiridas no hospital. Então, às vezes você não tem alguém, não está ainda na sua casa, está lá no hospital, pode sair. Meu pai foi um caso assim. O meu pai ficou internado nos últimos dias de vida dele. Infelizmente, ele teve uma lesão por pressão. Apesar de eu levar tudo e falar e conversar ali no local, não teve como evitar, né? Porque assim, né? A gente sabe que no hospital a enfermagem muitas vezes não tem como número de pessoas suficientes para fazer mudança de decúbito, tirar o paciente, fazer um cuidado maior, né? Então, isso pode chegar até 53%, tá? De pacientes que adquirem essas lesões por pressão no hospital. É, também é muito comum que dispositivos médicos, como sondas, né, a sonda urinária, né, que tem aqueles tubinhos que fica às vezes pressionando na pele, também pode ser a causa de uma lesão como essa. E o custo dessas lesões acaba se tornando muito alto. Então, é melhor a gente sempre fazer a prevenção, que é o principal tema aqui da aula, tá ok? A gente vai falar muito de prevenção e de como a gente pode prevenir essas lesões. Até aqui, tudo bem? Às vezes eu não consigo, como tá no. Aqui eu não consigo ver se vocês estão me mandando alguma coisa no chat, tá? Então é melhor vocês interromperem e me perguntarem, porque eu não consigo ver aqui o chat nesse momento. Então, o impacto que isso causa, né, da lesão por pressão pode ser econômico, que imagina você ter que dispensar aí um dinheiro, né, para poder comprar colchões adequados, material para até para tratar uma ferida, e exige também as fraldas, tudo isso vai ter um impacto muito grande, né, um impacto econômico na qualidade de vida desse doente, porque é muito doloroso, porque ele vai, né, já está aí acamado, então já não tem a sua mobilidade, já é reduzida. Então, tudo isso afeta o odor, né, que fica muitas vezes, o uso das fraldas.
né? Então, tudo isso acaba afetando, né, a qualidade de vida desses doentes. Além do meio familiar, porque muitas vezes muitas pessoas não querem cuidar. E eu tinha um caso que foi um caso assim que me marcou muito. Quando eu cheguei na casa, era uma casa aqui no bairro bem nobre, aqui em São Paulo, né? E foi, eu fui até o quarto da paciente e ela estava, na verdade, num quartinho lá no fundo da casa. Era uma casa muito boa, só que ela estava lá no fundo, as paredes todas mofadas. Ela num colchãozinho super fininho. E a menina que estava lá do outro home care falou para mim: nem adianta fazer nada, porque eles não cuidam. A mesma fralda que eu pus ontem de manhã é a mesma fralda que está aqui hoje. Depois de 24 horas, ninguém da família tinha trocado aquela paciente. Então, imagina isso, é muito doloroso, né? Então, a família muitas vezes adere ao tratamento. A gente tem famílias que eu mostrei naquele caso que eram muito boas e que a gente teve até a resolução daquele caso que foi muito positiva, mas também a gente tem famílias que às vezes, muitas vezes abandonam os seus doentes, né? Então, isso causa aí um grande impacto na vida de todos. Como eu expliquei no começo, quais são os principais fatores de risco de ter uma lesão como essa? É a pressão, que é essa pressão aqui, ó, do corpo. Aqui a gente tem a região sacra, né, os ossos aqui da nossa coluna, tá? E esse apoio aqui do corpo sobre uma superfície, né, acaba trazendo esse dano aí ao tecido, à nossa pele, tá? Interrompendo o fluxo de sangue naquele local, porque fica muito tempo e o capilar não aguenta, né? Ali a parte da circulação sanguínea. Então, acaba interrompendo ali o fluxo sanguíneo. A fricção, que é o que eu falei dos lençóis, ou se não, o paciente está sentado. Ah, vamos deixar ele sentado que é melhor. Fica sentado o dia todo. Já viram esses pacientes que ficam sentados ali na poltrona e vai escorregando? E essa força de escorregar ali também, porque ele está acima de 45 graus, né? A 90 graus, uma poltrona, então é bem fácil de escorregar. E isso também nessa força que a gente chama, é a força de fricção e de cisalhamento, porque a pele vai uma pele, né? Pegando aqui na outra, né? Ou também a pele e o próprio lençol da cama ou ali a poltrona, e isso vai trazendo também danos à pele, né, causados pela movimentação entre a camada do tecido. Então, por isso que se chama fricção e cisalhamento. E a terceira fator de risco é o desequilíbrio do microclima, isto é, aumento da temperatura da pele, alterações na umidade. Então, o paciente que fica com a fralda há muito tempo, não é trocado, tudo isso causa ali um dano na nossa pele e aí aparece a lesão por pressão, ok? E isso é muito rápido mesmo. E eu vou passar aqui bem rapidamente sobre os estágios, que é mais para a pessoa poder identificar quando a pessoa já está aí acamada, né? Mas é mais uma identificação por profissionais da saúde, como o enfermeiro, então ele vai identificar se está no estágio um, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. O estágio um não é que ele não é já um problema, ele já é um problema, apesar de que ainda a pele está íntegra, aparece aquele vermelhidão ali ao redor, e a gente aperta o dedo e não embranquece, continua vermelho. Significa que já tem um dano ao tecido. O estágio 2 é porque já pegou parte da epiderme e da derme. Olha, aqui é a camada da derme, tá? Então já tem uma ferida aí aberta.
O estágio 3 já pegou, já chegou aqui no nosso tecido subcutâneo, tá? E o estágio 4 chega aqui até o osso, né? Então, para vocês verem assim, que tem vários estágios e que isso é bem complicado depois o tratamento vai ficando cada vez mais complicado. E existe também aquela que não é classificável porque ela ainda está recoberta aqui por essa casca preta, né? Então a gente não consegue ainda classificar esse tipo de lesão por pressão. E olha, pode acontecer em crianças, isso aqui é um dispositivo. Olha como colocaram aqui esse dispositivo. De modo que apertou toda aqui a cabecinha, né? Então, isso pode causar uma lesão por pressão, que é um dispositivo médico, tá? E essas lesões cada vez vão aumentando mais, né? Vão piorando, né? Essa aqui da, da da sacra. Então, a lesão por pressão, ela pode ocorrer em qualquer fase da vida. Pode ocorrer, como eu mostrei, numa criança e até no idoso, que é o que a gente está falando e conversando aqui hoje. Tá ok? Bom, então existem muitos benefícios para a gente falar de prevenção. Então, o que eu quero trazer muito aqui hoje é a questão preventiva, porque se a gente consegue prevenir esse tipo de lesão, a gente vai diminuir tanto o sofrimento do próprio paciente, de quem está acamado, como da própria família. Então, o melhor, o ideal é sempre a gente prevenir esse tipo de lesão. Então, hoje existem muitas medidas para utilizar, né, como preventivas para diminuir custo, tanto custo se tiver internado, né, o custo, né, dos recursos ali do hospital, seja um hospital privado ou numa instituição pública. Então, existem em casa também, então isso vai favorecer bastante, né, o tratamento, né, e o cuidado desse doente, tá? É, então, isso também é importante, a questão emocional, que eu quero trazer depois aí a aromaterapia, porque ter uma lesão como essa é uma dor terrível, né, para o doente. Então, eu já cuidei também de pacientes que não eram idosos, mas tinham, era uma paciente terminal que estava com câncer e ela, o cheiro, gente, sem brincadeira, quando eu chegava na casa, lá embaixo, tocando a campainha, eu já sentia o odor, porque era muito forte, ela não conseguia mais comer. Então, é um sofrimento muito grande, né? Lidar com esse tipo de ferida, tá? Então, cada vez mais os hospitais hoje estão investindo em prevenção para esse tipo de lesão. Então, aqui vamos falar então dessas medidas preventivas, né? Que começa desde o movimentar esse paciente, que é o que hoje é recomendado a cada 2 horas, a gente tem que movimentar um paciente que está imobilizado. Às vezes ele nem é idoso, mas fez uma cirurgia ou alguma coisa que ele não consegue se movimentar sozinho e a gente precisa fazer essa movimentação, né? Então, a enfermagem tem que estar habilitada e também ensinar o cuidador, aquele que vai ficar com esse doente, tá bom? Evitando de arrastar o paciente. Então, existem hoje maneiras de você fazer essas mudanças sem ficar arrastando, né, os doentes. Então, a primeira medida que eu trouxe aqui é estar sempre examinando, né? Então, olha só, aqui é um desenho, né? Uma ilustração bem bacana. Então, tá lá com a lupa, olhando o calcanhar, né? Ah, achou já tá vermelhão, já ligou para a enfermagem para avisar, né?
Então, já comunicar logo que vê esse vermelhidão aqui, tá bom? Então, de uma maneira bem lúdica aqui, né, bem ilustrativa, a gente está sempre examinando, seja os pés, o calcânio, porque o calcânio ele não tem muita carne, né? Ele logo ele já rompe a pele, né? Porque ele já o osso tá ali, né? Bem pertinho. Então a gente tem que ter esse cuidado aqui, ó. Então a gente está vendo essa pressão exercida, né, pelo osso aqui na superfície do colchão, tá? Muitas vezes, lesões como essa também acontecem porque ah, existem hoje eu vou mostrar mais para frente, umas botinhas assim de espuma e tem um velcro. E eu já tive um caso também que apertou tanto o velcro que fez essa ferida aqui em cima. Então, a gente tentando prevenir a ferida aqui no calcânio causou uma ferida aqui em cima. Então, tudo tem que ter uma medida certa e fazer de forma correta, tá? Para evitar esse tipo de lesões aqui, né? Então, existem. Posicionadores hoje de calcânio. Para quê? Para manter o calcânio livre de pressão, não ficar encostado no colchão. Então, este osso aqui tem que ficar fora do colchão. Deu para entender? Tem que ficar fora, tá? Esse outro é aquele que eu mostrei, que foi a satira, fez aquela ferida aqui, ó. Fez essa ferida. Então, ao mesmo tempo que era para prevenir, né, essa almofada, mas acabou causando aqui um dano maior ainda na região do dorso do pé. Então, tem que tomar cuidado. Mas esses posicionadores, esses coxins, são ótimos. Tem que ficar bem confortável para o paciente e o calcânio fora desse colchonete. Outra coisa importante é que tem gente que acha que usar essas luvinhas cheias de água, aquecidinho, morno, vai ajudar. Só que não, tá? A gente não deve colocar nenhum tipo de dispositivo de aquecimento, seja saco de água quente, almofada térmica, porque o paciente, quando ele é idoso, a temperatura, né, do corpo, uma temperatura de uma almofada pode até levar a uma queimadura. Então, tem que ter esse cuidado. Então, nada de usar esse tipo de luvinha para apoiar o calcânio. Além do que, pode escorregar, pode furar essa luva, vai ficar úmido, né? Então, não é o correto, não é o ideal, tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem. Vou interromper aqui só para ver. Tudo bem, Valéria? Entrou depois, não tem problema. Espero que vocês estejam aí aproveitando. E aí, então, vamos voltar aqui à aula, né? Queria ver só se tinha alguma dúvida aqui, tá? Mas podem me interromper também que a gente vai conversando, né? Então, vamos lá. Então, nada dessa luvinha aqui, tá bom? Nunca use esse tipo de luva. Ai, como que eu posso fazer? Então, você pode fazer rolinho com cobertor, pode fazer rolinhos com travesseiros, tá? Pode ser com lençol, mesmo se você não tiver nada, pode fazer com lençolzinho, tá? Coloca entre, ó, quando o paciente fica assim de lado, a gente tem que colocar um coxim, que pode também ser feito de espuma, pode colocar aqui no cotovelo, todas essas áreas assim que a gente tem o osso, né? Para não ficar direto no colchão, é bem-vindo. E você vê que ele não é que o paciente ele não está 100% apoiado aqui no trocante, nesse ossinho aqui do lado. Ele fica meio de lado, tá vendo? Dá para vocês verem que ele fica meio de lado?
aqui e coloca também um outro coxinzinho aqui embaixo do joelho, porque joelho com joelho é osso, também pode dar lesão. E nos pés, tá? É outra região bem importante para a gente colocar um coxim. Então, olha que há várias maneiras, né? Tanto de posicionar quanto de colocar. E vai virando a cada 2 horas o paciente na cama, ok? Tira aí tira os coxins e reposiciona e vai fazendo isso. Pode ficar não só de lado, mas pode ficar na região supina, no prono, né? Tem pacientes que não gostam, mas às vezes pode ficar de bruço. Então, tem várias posições aí para a gente poder colocar o paciente, tá? Esses tipos de dispositivos também a gente tem que ter um alerta, tá? Aqui, ó, uma sonda vesical, se o paciente está com a sonda, olha já a lesão que já está causando. Essas, é, essas torneirinhas também podem causar, né? Às vezes está com soro, está com essa torneirinha, não percebe, e isso pode também causar uma lesão por pressão, tá ok? Então, uma coisa assim que a gente tem que ter bastante cuidado com a nossa pele e com a pele dessa pessoa que está acamada, é que se já está vermelho, se já está com esse vermelhidão, não deixa apoiado justamente nessa parte do corpo que está avermelhado, tá? Então tem que aliviar a pressão aí, tá? Outra coisa que as pessoas perguntam bastante é sobre a massagem. Ah, então tá vermelho, vamos fazer a massagem. Só que não pode fazer massagem. Vai fazer um creme e passar levemente, sem fazer. Que massagem é isso aqui, né? Fica esfregando, fica apertando. Então imagina que o tecido já está danificado, já está vermelho. E aí você fica ali esfregando e apertando, né? Fazendo esse tipo de massagem não é recomendado. Então vai passar um creme levemente na pele, tá ok? E depois eu vou passar aqui uma receita de creme e tal, que vai ser o final aqui da aula, eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Então, nunca esfregar vigorosamente a pele, tá bom? Principalmente a pele de idoso que já tem um risco de lesão por pressão. Almofadas. Muitas pessoas pensam que aquelas almofadas de círculo, né, que nem essa daqui, aqui é outra ilustração, aquelas que é com aquele buraco no meio, que é boa, chega e já vai comprando. Só que não é, é a pior almofada que tem para prevenir lesão por pressão. Nunca compre essa almofada. É preferível comprar essas assim, ó, quadradinhas, que a gente chama de caixa de ovo, tá? Que é uma boa. Também ela tem que ter uma altura boa para você também comprar. Existem essas, são mais caras, né? Um investimento maior, mas são excelentes, que é de ar alternado, então ela vai fazendo vai fazendo uma massagem assim, né? No corpo, então é uma boa almofada para se ter e é um bom investimento. Não é barata, porém é um bom investimento aí, né? Desse tipo de almofada. Os colchões também, né? Então, invista em bons colchões, porque às vezes a gente compra esse que é o de caixa de ovo, que eu mostrei aqui, esse daqui, é muito fininho, também não serve, tá? Tem que ter uma altura boa desse colchão, tá? Acho que é de 28, né? A gente usa assim um colchão de 32, né, na nossa cama, e aí por cima coloca esse, pelo menos com uma densidade, é a densidade que a gente fala, né, de 28, tá? Então, não compra aquele muito fininho, é mais barato,
né? Porém, não é o mais recomendado também, tá ok? Aqui é um caso, né? E aqui, ó, só para vocês verem, aqui a pele dessa paciente é uma paciente idosa com Alzheimer, a Camada, a filha dela que me ligou, ela estava em Minas, né? Foi visitar a mãe lá em Minas e quando chegou estava desse jeito aqui. Então, olha esse roxeado é aquilo que eu falei lá na frente, tá? Porque como ela era mais a pele já estava dessa coloração aqui. E quando você aperta, ela continua roxa. Significa que ela já está em sofrimento, né? Então, a gente tá vendo aqui ó, uma grande área de sofrimento. Então, o que que eu recomendei? Esse tipo aqui é uma almofada em gel. Também é muito boa, não é um custo elevado, muito boa para a gente fazer prevenção de lesão por pressão, tá? Então, essa daí eu recomendei. Ah, ela comprou, além dessa almofada, ela fazia os posicionadores, aqueles coxins que eu mostrei, virava a cada 2 horas. Usou o óleo girassol para fazer as massagens, né? Porque ele tem um poder nutritivo muito bom, é bem emoliente, revitaliza também a pele, usou os óleos essenciais, né? E aqui a gente já vê o caso aqui já está cicatrizado. Olha, em pouco tempo a gente, né? Ela conseguiu aí é, com todos os cuidados, né, a cicatrização dessa ferida usando os óleos essenciais. Também ela fazia uso da fralda e a fralda, então, para evitar a entrada de urina e fezes, eu recomendei para ela o uso desses curativos aqui, que é um curativo impermeável, tá? Então se chama filme transparente, tá? É um curativo que faz troca gasosa, né? Então ele respira, você coloca em cima de uma gaze, né? Em cima do curativo que você já aplicou os óleos essenciais e usa, né? Corta aqui um pedaço e vai usar por cima para não entrar fezes e nem urina se for na região sacra, ok? Então, o que que a gente tem que fazer, né? Resumindo aqui tudo que eu falei de medidas preventivas. Manter a pele sempre limpa e seca, principalmente na região aí, é, que se o paciente está usando as fraldas, né? Então, tá sempre limpa, sempre sequinha. Então, fazer a troca dessa fralda mais frequentemente, mudar de decúbito a cada 2 horas, pelo menos a cada 2 horas, tá? Manter o mais confortável esse paciente no leito, né? Bem hidratado, cheirosinho, gostosinho, tá? Evitar a fricção e cisalhamento, ficar movimentando e arrasta, pega aqui pela axila aqui, ó, e aí ele foi para lá nos pés da cama, pega aqui pela axila e puxa. Isso daqui é um movimento que é a fricção e o cisalhamento. Aí arrasta toda a pele aqui no lençol, pronto. Danifica toda a pele. Então, peguem 2 pessoas, levanta, erga o paciente para reposicionar, mas nunca puxe ele assim pelo lençol, ok? Utilizar colchões especiais, então invista em colchões especiais. Hidrate muito esses pacientes, eles precisam, porque a pele desidratada, ela vai romper muito mais facilmente. Dieta é importante, a alimentação bem proteica, né? Uma dieta balanceada e adequada para cada caso, logicamente. E a pele bem hidratada, você vai evitar muito a lesão por pressão, ok? Alguém quer perguntar? Aí eu aproveito aqui, e já tomo uma aguinha. Alguma dúvida? Não?
Então vamos continuar aqui. Falar um pouquinho então da aromaterapia. Como que a gente pode usar a aromaterapia em pacientes que estão com essas lesões, né, e que estão aí acamados? Bom, os principais benefícios da aromaterapia, né, e dos óleos essenciais nesses casos é porque os óleos essenciais têm o poder de fazer uma estimulação da circulação sanguínea, né? Então você consegue fazer preparar, fazer uma sinergia com óleos vegetais, né? Com óleo de abacate, com óleo de semente de uva, com óleo de coco, um óleo de girassol, né? O que você tiver, você consegue fazer levemente essa massagem, né? Para estimular a circulação sanguínea. Os óleos essenciais, então, é, tem ação antimicrobiana, como a gente já conhece aí, por exemplo, o óleo de melaleuca. Tem um efeito anti-inflamatório potente, como é o caso da copaíba, né? Cicatrizante, como a lavanda. Então, olha quantos óleos, né, a gente pode recomendar aqui. Se o paciente está com dor, então a gente tem o wintergreen, a gente tem o capim-limão, né? Todos têm que ser muito bem diluídos, sempre falo isso, mas são óleos muito bons para a gente, né, trazer, fazer um conforto, uma massagem de conforto para esses doentes, né? Então a gente tem a própria copaíba também para dor, né? Que é que traz assim um conforto muito grande. E além disso, a gente pode usar visando aí uma melhora das emoções desses pacientes que estão acamados, que estão em depressão muitas vezes por estarem acamados, ansiosos, com estresse, né? Então a gente pode ajudar utilizando, né, um difusor ali no quarto para que ele, né, sinta um aroma gostoso, fique uma coisa assim perfumada, bem gostosa, né? Um aroma que traga todo esse conforto e esse alívio do estresse, né? E da ansiedade. Então, eu trouxe na aula passada, eu falei assim, bem desses três óleos, né? Estou trazendo aqui de novo, mas vocês já sabem que a lavanda ela é cicatrizante, ela é um excelente regenerador das células, né? Então, é importante usar em casos tanto na prevenção quanto já para cuidar de uma ferida. A melaleuca também, ele é um potente antimicrobiano, ele é assim o mais indicado aí para a pele, é um antisséptico maravilhoso, previne infecções, não tem resistência à bactéria, né, à melaleuca. Então, diferente de muitos antibióticos, então para fazer o uso tópico ele é maravilhoso, né? Qualquer óleo essencial, porque eles não criam resistência às bactérias. E a copaíba, também, que é um anti-inflamatório natural e reduz a dor, né, também, que a gente pode usar assim em vários casos. A gente pode fazer uma combinação dos três, uma sinergia dos três, ou a gente pode usar especificamente só um para cada tipo de caso, tá? Eu trouxe aqui também alguns que a gente pode indicar aqui para as emoções. Você pode fazer, ah, não tem um difusor, faz um spray de ambientes, pode usar álcool de cereais no spray de ambientes, mistura com água destilada, você já tem um spray de ambientes, depois é só você colocar ali algumas gotas de óleo essencial. Então, também é maravilhoso para poder jogar no ambiente, até para colocar no lençol, fica com aquele cheirinho gostoso, né? Traz uma calma, tranquilidade, fazendo um spray de ambientes com lavanda, por exemplo, né? Então, a lavanda ela vai proporcionar isso, um aconchego,
né? Vai diminuir aí a ansiedade, é bom para acalmar, para dormir. Se você faz junto, aí coloca junto no difusor lavanda com laranja, eu amo para dormir. É o meu remédio, né? A lavanda com a laranja, né? A laranja também proporciona alegria, energia, evita isolamento, evita depressão. A camomila romana já é um óleo mais, né, que você vai ter que investir um pouco mais, mas também ela é muito sedativa, relaxante, traz paz, tranquilidade. O capim-limão, eu amo o cheirinho do capim-limão, vocês gostam? Nossa, eu adoro o capim-limão. E também ele é um óleo bem relaxante. Outro dia eu fiz um spray com capim-limão, mas ficou maravilhoso, ficou muito gostoso o capim-limão. Então, ele também vai trazer, né, essa calma, vai trazer esse relaxamento, ele é sedativo, então fica muito gostoso, né, um capim-limão aí usar com a lavanda, junto com a lavanda, fica uma delícia, né? Então, a gente pode aí, de várias formas, a aromaterapia pode estar sendo utilizada. Na prevenção, você fazendo uma massagem, com óleo vegetal ou com creme base, que você também pode pedir para manipular, né, na farmácia de manipulação. Então, você pode fazer isso de várias formas. Eu trouxe aqui umas receitas aqui, uma que é o escalda-pés, né? Se a pessoa não tiver nenhuma lesão no pé, logicamente. É bom para relaxar, é muito gostoso. A gente coloca uma água morna numa bacia, coloca até o tornozelo, tem que cobrir o tornozelo. E aí você vai escolher os óleos. Antes de você colocar o óleo essencial, você tem que diluir ele num óleo vegetal. Então você pode escolher lavanda, camomila, capim-limão, né? O que você tiver, capim-cidreira. E aí você pode colocar aquelas flores secas, ervas que são é, boas assim para acalmar também, né? Você pode escolher, né, a própria o próprio erva cidreira, que é bem gostoso. Coloca as ervas, espalha bem assim, mastiga bem elas assim. Pode colocar um pouquinho de sais de banho e algum elemento de fricção. Pode ser o sal grosso, pode ser uma bolinha de gude, né? Para fazer a massagem ali nos pés. É uma delícia esse escalda-pés aí, eu recomendo, tá? Um creme para fazer massagem, né? Lembrando que não é aquela massagem vigorosa, é mais para hidratar, passar levemente na pele. Então você pode preparar em casa mesmo. Você pode pegar, ou você vai fazer no banho-maria, usando a manteiga de karité, 10 gramas. Depois coloca 30 ml de óleo vegetal de semente de uva. Ah, Suzana, não tenho. Só tenho óleo de coco. Faz com óleo de coco, não tem problema, tá? Precisa do óleo vegetal. Quando derreter a manteiga, né, ela já ficar naquele estado líquido, aí você desliga o fogo, acrescenta um hidrolato, eu tenho aqui, né, o hidrolato de lavanda, tá? Coloca 20 ml de hidrolato de lavanda e as gotinhas, 20 gotas de óleo essencial, que é da sua preferência, né? Já tem que estar mais frio aí você vai mexer bem e vai guardar num pote de 60 gramas. Você já tem o seu próprio creme para massagear, tá? Se você não quiser, você pode pedir na farmácia de manipulação um creme para massagem, depois é só acrescentar os óleos essenciais, tá? Mas esse daqui é muito prático de fazer em casa, que você vai encontrar aí manteiga de karité, muito fácil de achar, o óleo vegetal também, então é bem facinho da gente fazer. Aqui é uma tabela para a gente fazer as sinergias, né? Lembrando que na ferida é no máximo aqui, ó, nessa fileira aqui, tá? De 2% que eu vou fazer uma diluição. Então, se eu tiver um frasquinho de 10 ml, eu vou pôr no máximo 6 gotas. Então,
Eu vou fazer copaíba, melaleuca e lavanda. Eu vou pôr 2 gotas de cada. E aí eu vou colocar. Alguém tá pondo o dedo aí na tela, tá riscando aqui. Tá bom? Então, é no máximo aqui, é 2%. Se for um paciente idoso, muito idoso, ó, idoso, tá? Eu recomendo fazer a 1%. Então, põe só 3 gotas. É 1 gota de cada melaleuca, copaíba e, por exemplo, né, e a lavanda, em 10 ml e completa com óleo de coco. Mas não passe disso, porque é um paciente idoso, já tem uma pele muito sensível, ok? E acho que é isso. Aqui, ó, eu estou convidando vocês para fazerem meu treinamento. Eu tenho um curso maravilhoso para quem quer se aprofundar nesse assunto, é o que eu recomendo. É a aromaterapia no cuidado de feridas, tá? Esse aqui é o link que você pode acessar meu curso. E também eu tenho hoje, que eu estou lançando também, um e-book. O e-book onde eu trago mais detalhadamente, né, sobre os óleos, de como usar. Então, é um guia bem prático de aromaterapia no cuidado de feridas, que ficou muito bonito, ficou bem bacana. Então, já está também disponível nesse link aqui, tá? Que é o nosso guia prático. Então, para quem quiser, fica aí à vontade. E vou deixar aqui também o meu Instagram, para quem ainda não me conhece, é suzanaaron.enfa. Entra lá, começa a me seguir, tá? E aqui é meu telefone, se vocês quiserem entrar em contato comigo, fazerem alguma pergunta, também fico aí à disposição, ou lá no nosso canal do já do WhatsApp. Tá, joia? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Edna, tem alguma pergunta? Valéria, Silvia, querem perguntar? Querem perguntar pelo chat ou querem abrir o áudio? Fiquem aí à vontade. A gente terminou uns minutinhos antes, né? É bom para poder abrir aqui para as perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Silvia, obrigada pela live, muito boas informações. Que bom que você gostou, Silvia. Muito bom você estar aqui de novo na minha live, me prestigiando. Obrigada, viu, querida? Muito obrigada mesmo. É, Gostaria de agendar o quê? Não entendi. Muito ótimo o seu curso. Obrigada. Essas são as lives gratuitas, mas o meu curso, aí você vai entrar lá, tem um link lá na minha bio, no meu Instagram, que você pode acessar para você saber um pouquinho mais sobre o meu curso, tá? E é bem bacana, vale super a pena, tá? É muito bom mesmo. Oi, boa noite. Eu Agradeço, agra- tá bom? Pode falar. Quero agradecer, foi show. Pena que eu cheguei atrasada. Tá. Aí, por isso, eu quero saber se você vai nos fornecer um PDF desse material que você apresentou aqui. Não, PDF não. Vou deixar o link da aula só, tá bom? PDF não. Mas Ah, ficou gravada. isso, ela ficou gravada e aí eu vou pôr depois lá que você tá lá no grupo, né? Então Sim, eu vou colocar a aula gravada lá, tá? Tem a tá, primeira aula que já tá gravada também, tá lá no meu canal do YouTube. Vocês também podem ver lá a primeira aula que tá bem bacana e e aí vocês deixam um like lá também para a gente poder compartilhar com muito mais pessoas, tá bom? ok. Mas Muito obrigada, viu? o PDF você tem se você comprar lá o curso. Aí o meu Tá, curso completo tem PDF. Dessas aulas é só a aula gravada, tá ok? tá, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Valéria. Prazer, obrigada por No- você estar aqui, viu? Foi Tá muito, certo, muito, obrigada. muito obrigada e por todas que
que estiveram presentes. Mais alguma pergunta? Oi, Suzana, é a Érica. Boa noite. Boa noite, Érica. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria perguntar, É, aquele caso que você fez a mistura com a copaíba, melaleuca, o olíbano para passar 2 vezes por dia, aquela lesão por pressão que você cuidou, sim. pode ser em qualquer estágio? Pode ser no pode ser numa lesão mais infectada? Então, vou falar assim, aquilo lá foi tudo uma orientação para Uhum, que eu fiz online, porque como eu falei, ela era uma colega minha que fez a pós comigo e ela estava visitando a mãe lá em Minas, né? E aí eu fui orientando e a gente foi trocando, era porque ela tinha ali, era aqueles óleos essenciais e foi o que ela conseguiu fazer ali a sinergia. Agora, lógico que se você vê que ela está muito infectada, você começa com a melaleuca, por exemplo, entendeu? Começa a tá. fazer só a sinergia só com a melaleuca, né? Uhum, E aí você vai ter que ver, porque se tiver aquela casquinha, tem que tirar, tem que remover, não legal. Tá. tem que ir removendo, né? Retirando. Então, assim, aquela primeira fase, que eu falo da fase inflamatória, os melhores óleos seria a copaíba e a melaleuca, Tá, tá? ok, sim. Prefiro essa mistura, ou misturar os dois, ou só a melaleuca, se você tiver, né? E aí eu prefiro esses daí, tá? Tá bom, então. Obrigada. Porque é Foi uma ótimo. fase assim que a gente tem que entrar com tudo para matar a bactéria. E como a Tá. melaleuca, né, e outros óleos, né, a copaíba, eles não fazem resistência, diferente de um antibiótico, de uma pomada. Nunca usa pomada, entendeu? Porque a pomada, ela vai sensibilizar a bactéria. Então tem muita pomada que já vem com um antibiótico no local. Não faça isso porque ela vai sensibilizar aquela área, e vai criar mais resistência, então ela vai ficar mais tempo aberto ainda, entendeu? E o que é bom nos óleos essenciais é justamente isso, é você entrar com óleos, porque eles não produzem essa resistência à bactéria, então eles conseguem aniquilar logo, matar, elas são bactericidas, eles são bactericidas, conseguem matar as bactérias, tá? Ótimo. Tá certo. Obrigada, Su. Imagina, Érica, obrigada eu aí da pergunta, muito boa a pergunta. E você vê que não é só os olhos também, tá, Érica? Vocês viram aqui que são ações que a gente tem que fazer, Uhum. né? É, os colchões, o travesseiro, a fralda, né? Ela usou o curativo impermeável. Então, tudo isso colaborou para a cicatrização. Então, não é só o óleo essencial, a gente tem que pensar sempre no todo, tá? No conjunto de coisas, tá bom? Para Tá evitar, ótimo. tá bom? Mais alguém quer perguntar? Não? Então, essa aula, então, eu vou já interromper. A gente vai se despedir. Se alguém quiser mais alguma pergunta, estou à disposição. E assim que eu tiver já ela toda certinha aqui, né, editada certinho, eu já ponho lá no grupo para vocês. Tá bom? Obrigada a todos vocês que compareceram, então, Adriana, Ana, Érica, Karina, Edna, Silvia, Valéria, obrigada pela participação. Foi muito, muito bom ter vocês aqui e poder passar um pouquinho do meu conhecimento. Espero ter ajudado vocês, né? É, aí em algum caso aí que vocês tenham. E qualquer dúvida, podem me mandar lá no grupo, tá bom? Um beijo grande para vocês e uma boa noite. Boa noite a todas.